Pessoal, boa noite, né, mais uma vez. Obrigado pela presença de vocês, né, nesta aula. Então, nós vamos dar continuidade ao conteúdo de desenvolvimento pessoal e primeiro emprego. Tá? Então, assim, como já foi falado lá no início, é um conteúdo extra, mas que eu espero que vocês gostem. Eu, particularmente, acho muito interessante e muito importante, inclusive em outras turmas, tá? Onde eu trabalho esse conteúdo. O pessoal acha muito interessante também, principalmente na questão de ajudar no desempenho, né? Aliás, no crescimento. Uma questãozinha que eu até coloco aí para vocês, tá? O objetivo é exatamente querer ajudar vocês. Então, se vocês tiverem, por exemplo, dúvidas de primeiro emprego, eu, no caso, posso passar minha experiência para vocês com dúvidas que vocês têm, tá? Professor, mas como é que faz isso, isso e isso? Professor, mas... Então, me coloque em situações, me coloque dúvidas, me coloque perguntas. E eu acho que se vocês colocarem mais essa questão da interatividade, tirando dúvidas, né, o que é que as empresas pensam, de que forma eu devo me comportar e tal, só agrega para todo mundo, tá, pessoal? Primeiro, porque o conteúdo fica mais dinâmico, fica mais interessante para vocês também, vocês ganham mais com isso. Então, assim, esse módulo não fiquem apenas como ouvinte, né? E interajam mais, tirando dúvidas. Eu tenho certeza que, principalmente para o primeiro emprego, para quem não esteja trabalhando ainda, as dúvidas elas são muitas, tá? Então, não hesitem em perguntar, tá? Tire a dúvida. A ideia é exatamente ajudar vocês. Falando aqui de duas mudançazinhas, eu não lembro, eu acho que eu mostrei na aula para vocês sobre, que é a questão daquela mãozinha, de uma mãozinha que apareceu, tá? Para quem está utilizando o computador, já aparece uma mãozinha no centro da tela com o nome levantar a mão. Para quem está usando apenas o celular, tem os três botõezinhos lá perto do botão de desligar. Então, se você der um toquezinho aí no botãozinho, vai aparecer a mãozinha. Aliás, nos três pontinhos, vai aparecer a mãozinha. Então, levantar a mão é quando vocês queiram falar algo, que vocês queiram comentar algo, que vocês queiram tirar dúvida de algo. Então, pode levantar a mão aí e eu dou espaço para que vocês possam perguntar, tá? Ou tirar dúvida. Então, pessoal, aproveite esse momento, essas aulas aqui para vocês crescerem, para vocês tirarem dúvida, interagir, principalmente dúvidas pessoais de vocês aí a respeito do desenvolvimento e principalmente do primeiro emprego, tá, pessoal? Então, aproveitem esse espaço aí para tirar o máximo proveito de oportunidades e de informações para vocês, tá? Então, não fiquem apenas como ouvinte. Na aula passada, a gente falou sobre a questão das habilidades e eu mostrei para vocês o sitezinho lá de aptidões, né? Aliás, trabalhamos sobre aptidões, né? Ou seja, que área eu me identifico mais, né? Que área eu devo seguir? Então, é uma dúvida que a maioria dos jovens tem, em dizer o seguinte: poxa, eu não sei o que eu vou ser quando crescer, né? Então, tem aquelas pessoas que já são pré-determinadas, desde criança, por exemplo, admiram uma determinada profissão e simplesmente cresce destinado a seguir aquela profissão. É ótimo isso daí também. Mas nós sabemos que muita gente não tem essa questão de uma visão do futuro, do que devo seguir, do que devo fazer. Então, na aula passada, nós falamos sobre reconhecendo as aptidões. Tá, pessoal? Raniel, boa noite, tá? Estamos começando agora. Então, no slide 10 aqui eu coloquei, por exemplo, detectando habilidades. Quando você começa a se conhecer melhor, são perceptíveis as suas tendências e reais necessidades. Porém, é preciso cultivar essas aptidões. Descobrir ou desenvolver habilidades é um trabalho que deve partir de você, requer esforço e dedicação, pois você deverá avaliar as atividades que consegue desenvolver com mais facilidade. Então, essa questão da aptidão, a questão de o que você vai fazer, né? Com o tempo, o que é que você deve aprender. Eu percebo muitas vezes que existem alguns jovens que eles não têm força de viver, eles não têm a vontade de querer andar com as próprias pernas, pessoal. Eu percebo muitas vezes, e olha que eu já estou em sala de aula já há uns 14 anos, então
eu lido com jovens, não é de hoje, né? E eu observo muitas vezes que os jovens, eles deixam, ou eles se escoram de tal forma que os pais têm que dizer o que é que eles têm que fazer, né? Eu não acho isso saudável. E por que, no meu ponto de vista, eu não vejo isso saudável? O pai simplesmente diz o seguinte: meu filho, você vai ser isso, você vai fazer a faculdade disso. Mas não é uma aptidão natural do adolescente, né, do jovem. E aí o que acontece? Por os pais desejarem isso para eles, eles muitas vezes terminam fazendo algo que não é o que eles querem. Então eles vão fazer uma faculdade que não é o que eles querem, tá? Isso tende muitas vezes a desistir lá no final, ou no meio do no meio do curso, ou às vezes termina, mas depois que termina observa que não era aquilo que ele queria para a vida dele. Ou seja, ele vai ter um certificado na gaveta, tá? Infelizmente, eu também entendo o lado do pai. Do lado do pai é querer ajudar o filho a ter alguma coisa lá no futuro, tá? Imagina, por exemplo, o pai a toda a vida dizer o seguinte: poxa, eu não propus nada ao meu filho, eu não dei nada de conhecimento ao meu filho, então ele se preocupa com essa questão de dar ao filho uma ideia de profissão, ou querer que o filho se profissionalize em algo, tá? Mas isso acontece, essa iniciativa do pai acontece pelo fato de exatamente, deixa eu ver que só uma coisa. Só um instante. E aí os pais, eles tomam essa iniciativa exatamente por não ver que o filho tem essa iniciativa de dizer: eu quero fazer isso, eu quero ser isso, entendeu? Então hoje, por exemplo, eu sou pai também, e eu vejo isso, por exemplo, no meu filho, essa falta de vontade de querer fazer as coisas por ele, né? E assim, eu, como um conselho para vocês, pessoal: ninguém é responsável pelo seu sucesso a não ser vocês mesmos. Então vocês queiram, né? Vocês queiram fazer um diferencial, queiram fazer algo que você goste, mas que ao mesmo tempo possa ser lucrativo para vocês. Então não espere que os outros vão dizendo para você que você tem habilidade e tal, que você vai fazer isso, porque muitas vezes você não vai fazer algo, digamos, satisfatório, prazeroso para vocês, tá? Eu sei que hoje o mundo é outro, né? Mas primeiro deixar muito claro, eu não sou velho, né? De fato, não sou. Mas eu nasci uma geração antes já de vocês, tá? Então, essa geração antes de vocês, a gente, por exemplo, não tinha celular, as brincadeiras que nós fazíamos era brincadeira de correr, de subir em árvore, jogar chimbra, brincar com castanha, ou seja, a gente inventava a brincadeira. Hoje, o jovem de hoje, ele fica muito vidrado na questão de jogos, de redes sociais e tal, o que eu não vejo algo muito saudável aí. Mas eu comecei a trabalhar desde os meus 11 anos, tá? E desde os meus 11 anos eu vou, aliás, comecei a ajudar a minha mãe a me manter, na verdade, tá? Então, assim, eu sou de uma família pobre, tá? Que eu não conseguia, só para vocês terem uma ideia, não me envergonhe disso, tá? Eu minha mãe não conseguia, por exemplo, pagar para eu cortar o cabelo todos os meses. Então, geralmente eu cortava o cabelo a cada 2 meses. Então, minha mãe que criou 4 filhos sozinha, tá? Então, muitas vezes eu queria uma roupa que ela dizia: poxa, eu queria lhe dar, mas eu não tenho condições. Ah, eu queria uma sandália. Eu lembro na época tinha uma sandália Olímpicos da época, que eu via as pessoas, os amigos, né, que tinha uma certa condição, os pais comprarem. E ele dizia: poxa, eu queria uma daquela. Minha mãe disse: eu não tenho condições, tá, de pagar. E aí, com 11 anos, pessoal, eu comecei a trabalhar. Então, com 11 anos, isso é uma coisa minha, viu? Uma coisa minha. Só para aproveitar essa questão do desenvolvimento, já que nós estamos falando de desenvolvimento pessoal,
Então, o trabalho começou a partir de mim. Não foi que minha mãe me colocasse para trabalhar, não. Foi uma coisa que partiu de mim. Então, eu comecei a trabalhar quando minha mãe me deu uns reais, que eu não lembro quanto, mais uma mixaria. E eu, caladinho, eu fui a um supermercado e comprei aquelas pipocas no Nordeste, comprei, parece que um pacote de lanche, uma coisa assim. E eu vendi para minha mãe e para os meus irmãos, né? O dinheiro que eu arrecadei, eu voltei lá, comprei pirulito e comecei a vender para os vizinhos, para as crianças vizinhas. E aí, com poucos dias, eu fui comprando um pouquinho, umas mercadorias a mais, né? E aí chegou o momento que a minha mãe viu que eu estava me esforçando para trabalhar, né? Para construir alguma coisa. E ela chegou e disse o seguinte: ó, eu vou comprar uma banca de madeira para vocês. Vou mandar um senhor fazer uma banca de madeira para vocês, para você vender as suas coisas. E eu digo: tá certo, pode mandar fazer. E aí, pessoal, a partir dos meus 11 anos, eu tinha uma banquinha de confeito de 1,5 m por 1 m, ou seja, uma banquinha pequena. E no horário da manhã eu ia para a escola, tá? E no horário da tarde eu armava a banquinha na calçada da minha casa. E aí eu aproveitava para vender os meus doces e aproveitava também para estudar. Então aproveitava porque eu estava ali sentado e estava respondendo as minhas tarefas de casa e tal. Beleza. E o negócio foi aumentando e eu comprei um carrinho de confeito. Então eu ia para a feira, na época a feira era aos domingos. Então 5 horas da manhã eu ia para a feira, tá? Dava minha feirinha, numa banca de confeito. Quando tinha, por exemplo, carnaval, essas coisas, como eu tinha, nessa época, eu já devia ter uns 12 anos, 12, 13 anos, para varar a noite, e eu sempre gostei de festa, e aí o que é que eu fazia? Eu pagava para uma pessoa maior de idade ficar no carrinho, né, enquanto eu estava no carnaval, enquanto eu estava me divertindo. E lá eu ficava indo lá e cá. Eu sei que dos meus 11, eu levei essa banquinha de confeito até mais ou menos uns 15 anos, tá? Aliás, 14, eu acho. 14 anos, mais ou menos. E aí o que acontece? Aquele valor que eu ganhava na, na banquinha passou a ser um valor pequeno para as minhas necessidades, porque nesse período eu comprava uma camisa, eu comprava uma sandália, eu cortava meu cabelo todos os meses. Então, quer dizer, ajudei minha mãe e também me ajudava, né? Então foi uma coisa que eu fui percebendo as minhas habilidades aos poucos, ou seja, me conhecendo aos poucos. E aí eu lembro como hoje, quando eu tinha 15 anos, eu consegui a minha primeira profissão, pessoal. Ó, com 15 anos eu tinha a minha primeira profissão, que é exatamente o que eu coloco para vocês, é o querer. Não esperem que os pais digam o que é que vocês devem fazer. Ainda bem, são os pais, mas o que eu quero dizer é o seguinte, tenham a iniciativa de vocês. Vocês queiram alguma coisa, tá? E eu já falei aqui, se minha mãe dissesse na época só estude e não trabalhe, só estude, eu estudava o dia todo, tá? Consequentemente, hoje eu não seria, talvez não estivesse aqui como professor, né? Tivesse uma profissão um pouquinho diferente. Mas com 15 anos eu insisti, vou resumir, né? Porque a história é mais longuinha um pouquinho. Eu insisti para fazer um curso pelo Senai, onde mexia com produtos químicos e quando eu fui fazer a inscrição para fazer esse curso que era de impressor serigráfico, ou seja, estampar as camisas, por exemplo, fardamento, né, de escola, e mexe com produtos químicos, não me deixaram fazer porque eu tinha 15 anos. Cara, eu fui tão chato, de estar o dia todo dia, deixa eu fazer, que me deixaram fazer esse curso, tá? Resultado, fiz o curso, tá? De uma turma de, acho que foram 12, 14 pessoas, mais ou menos isso, acho que foi 14 pessoas, só eu, pessoal, fiquei trabalhando na área, então, com 15 anos, 15, 16, 17, mais ou menos, que eu trabalhei nessa área, eu estampava camisetas para 3 escolas de informática, tá? Então, eu com 17 anos, eu ia em Arapiraca, comprava malha no lugar, levava para uma costureira parceira, ela cortava, eu trazia para casa, estampava as camisas, levava para ela novamente, ela fechava as camisas, eu tinha etiqueta própria, eu botava as etiquetas, botava tudo nas bolsinhas organizadas.
e ia, digamos, entregar ao cliente. E aí eu ganhava o meu dinheiro, né? Isso eu trabalhei com essa parte de estampar camisa mais ou menos até os 18 anos, mais ou menos, que foi quando eu comecei a dar aula, tá? Então, quer dizer, foi uma coisa, eu estou aqui dando aula porque foi algo que eu fui querendo aos poucos, tá? Eu fui me preparando aos poucos. Então não foi algo que alguém disse o seguinte, Adel, você vai ser professor de informática, não. Foi uma coisa que eu fui correndo atrás, tá? Então uma coisa, um conselho que eu dou a vocês é tenham iniciativa, tá? E por que eu estou dizendo a vocês a respeito desse tenha iniciativa? É exatamente, pessoal, pelo fato de as empresas não querem contratar ninguém, tá? Que fique esperando que o seu gestor diga o que fazer. Ele quer pessoas que tenham iniciativas, que vejam algo para fazer e não espere ser mandado. Vá lá e faça, tá? Se você vê algo que deve ou que precisa ser melhorado na empresa, não espera que o seu gestor, o seu gerente, o dono, seja lá quem for, diga que você deve fazer aquilo, ou que você deve atender daquela forma, que você deve fazer daquela forma. Não. As empresas querem pessoas que têm iniciativa. E essa iniciativa é algo que você vai ter que ir trabalhando o quanto antes, tá? Porque se você não for trabalhando o quanto antes, quando vocês chegarem no mercado de trabalho, vocês vão ficar alienados, tá? E o que é uma pessoa alienada? Uma pessoa que só faz algo quando alguém diz, tá? É uma pessoa que não tem iniciativa nenhuma. É uma pessoa que, no meio de empresas, é chamado que diz que a pessoa não é proativa, tá? Porque uma pessoa proativa é aquela pessoa ativa que faz as coisas mesmo que alguém, digamos, não peça para fazer, mas que você viu aquela necessidade, tá, pessoal? Então, por favor, se analisem, tá? Se conheçam, vejam onde vocês podem melhorar e, sobretudo, pessoal, queiram, tá? Sobretudo queiram. Não espere que os outros queiram por vocês. Tem que partir de vocês o querer. Eu quero, eu posso, só depende de mim, tá? Então, tomem essa iniciativa aí, tá? Aí, veja bem, as habilidades, elas são divididas em três. Nós temos as habilidades intelectuais, nós temos a psicomotora e nós temos a artista, tá? Ou artística, melhor dizendo. Então, nas tendências intelectuais, ou os tipos de tendências intelectuais, tem QI. Não é quem indica, tá, pessoal? É inteligência geral. Primeiro, não existe ninguém burro. Existem pessoas que são munidas de um QI mais elevado ou menos elevado, tá? E aí o que acontece? Por exemplo, o QI, existe até organizações nacionais e mundiais que medem o QI do ser humano, né? E aquelas pessoas que têm um QI acima da média, elas são chamadas de pessoas superdotadas. Eu imagino que vocês já ouviram falar nisso. Aí diz o seguinte, o QI é a facilidade para ouvir e entender soluções de conflitos, leituras e interpretação. E aí vem aquela questão de raciocínio rápido, resolução de situação. Então, as empresas adoram isso daí. Né? Uma pessoa, ou seja, um colaborador, que a partir de um conflito dentro da empresa, ele consiga fazer a solução de um problema. Tá? Então, precisa que você seja um proativo. Vamos lá. Facilidades com números. Então, tem pessoas que adoram números, tem pessoas que não adoram, tá? Raciocínio de forma verbal. São aquelas pessoas que elas simplesmente conseguem falar mais, né? Tem pessoas, por exemplo, eu conheço pessoas que elas já estudaram, são pós-graduadas e até mestres, por exemplo, mas continuam falando errado, ou continuam não conseguindo falar em público, tá? Então, tem pessoas que têm um raciocínio verbal mais rápido, tá? Aí vem memória rápida, por exemplo, facilidade de lembrar-se das coisas de maneira ordenada, tá? Raciocínio de forma abstrata, facilidade de usar a dedução, facilidade para decifrar símbolos ou desenvolver fórmulas. Quando se fala esse raciocínio de forma abstrata, deixa eu dar aqui uma comparação bem, digamos, eu acho que vocês vão entender. Eu vou perguntar e aí eu vou querer que vocês me respondam quem já fez isso ou quem já praticou isso em algum momento. Eu praticava bastante. Vamos lá. Digamos que vocês estejam numa festa, tá? E vocês estejam ligados que um casal esteja se paquerando, tá?
E aí você vê que o seu colega, por exemplo, ele sai por um lado e a moça sai pelo outro. Do nada, os dois somem. Você não viu os dois saindo juntos. Quem já fez essa dedução que ali tem coisa? Tá? Que eles saíram para se encontrar. Teve alguém que já fez essa leitura, que já observou, a partir de juntar um pedacinho aqui, um pedacinho ali, conseguir compreender uma situação, ou seja, resolver um conflito, digamos assim? Teve alguém aí que já passou por essa situação? Hein, pessoal? Vamos lá, me respondam aí, o Aran, né? Aniel já, né? E aí, Aran, você já? Ah, o Aran já, né? Beleza. Então, isso, pessoal, é uma capacidade de raciocínio. Muitas vezes eu descobria que o fulano está ficando com o Beltrano porque teve essa saída de um lado, essa saída do outro. Então, juntar A mais B e aí a gente consegue decifrar algumas coisas. Isso é a capacidade de raciocínio abstrato, tá? Mas que dentro de uma empresa, muitas vezes você consegue resolver algumas situações a partir de um raciocínio abstrato. Você consegue observar dentro de uma determinada situação, você consegue observar alguns detalhes e esses detalhes ele vai facilitar na questão da resolução do problema, né? Do raciocínio. Então, quer dizer, fica bem mais fácil. Então, aí você vai dizer, professor, as empresas, elas querem tudo isso. Então, o que acontece? Cada pessoa tem a sua particularidade. Para cada função, existe um perfil adequado. Tá? Para cada função existe um perfil adequado. Então vamos lá. Facilidades com relações especiais. Ele tem aqui, ó, usar a imaginação para de movimentos, rotação e posições de objetos. Por exemplo, no tempo que eu trabalhava com... Eu acredito que essa questão de facilidade com relações especiais é algo que você vai desenvolvendo aos poucos. Por exemplo, nesse período que eu falei para vocês que eu estampava camisetas, tá? Eu trabalhava com muito a questão de medidas, centímetros, milímetros e tal, porque eu ia fazer uma arte, ela tinha que ficar na posição correta, no lugar correto, o tamanho correto. Então, assim, foi algo que me desenvolveu no tempo, nesse caso de facilidades com relações especiais. Eu olhava para um objeto e eu dizia que tem tantos centímetros. E quando eu pegava a régua, se eu não acertasse, era questão de mínimo, de uma quantidade mínima, ou seja, a diferença, tá? Teve até um caso, por exemplo, de um cara, um técnico agrícola, ele chegou num criatório de frango, numa granja, né? E ele pegou assim, só em olhar para o frango, disse, fulano, pega esse frango aí tá dando tantos quilos e tantas gramas. O cara no olho, ele conseguiu identificar o peso exato do frango, e quando botou na balança deu exatamente isso. Então, óbvio, para ele conseguir chegar até esse senso, né, de relações especiais, é algo que levou um tempo, né? Ele não conseguiu, por exemplo, chegar e dizer, olhar para um objeto e dizer, oh, aí pesa tantos quilos, né? Então, é uma coisa que a gente pode desenvolver, mas são tendências intelectuais, tá? Continuando aí, são tendências psicomotoras, por exemplo. Outro detalhe, viu? Talvez você não tenha todas essas tendências intelectuais, mas certamente, inclusive eu gostaria que vocês fossem analisando vocês nessas situações, tá? Toda situação que a gente abordar aqui nesse conteúdo, tenta vocês se colocarem nessa situação, ok? Então, ó, tendências intelectuais, nós já vimos, tendências psicomotoras, facilidade de resistência física, tá? Você tem condições de executar uma tarefa por um longo tempo, sem cansar o seu corpo. Vamos pegar aqui um exemplo, não sei se alguns de vocês já acompanhou o atletismo, principalmente aquela maratona de São Silvestre e tal. O que é que acontece? Todos eles são profissionais, todos eles trabalham o ano inteiro, ou melhor, treinam o ano inteiro. E observa que na maratona lá de São Silvestre só dá os quenianos. É uma tendência psicomotora que eles têm, né? Os brasileiros já foram treinar com eles lá no Quênia para ver se aprende alguma tática, mas é uma tendência que eles têm, tá? Então se aproxima, então cada ser humano tem a sua particularidade. Ter agilidade fisicamente, tá?
Tem pessoas que é ágil, tem pessoas que é duro. Vamos pegar um exemplo, tem pessoas que conseguem dançar, o corpo mole lá, o molejo e tal. Tem pessoas que, por mais que tente dançar, é duro, tá? Ah, mas é questão de treino também. Mas tem aquela coisa, tem pessoas que nascem para aquilo. Tem pessoas que têm essa tendência. Então, a tendência, se a gente analisar aí, são coisas que nascemos, tá? É algo que nascemos, mas é algo que nós podemos desenvolver também. Então, nós podemos nascer sem aquela tendência, mas é algo que a gente pode ir desvendando aos poucos, ou conseguindo aos poucos. Aí vem aqui, ó, dígitos manuais, facilidade de tarefas que estão em constante uso das mãos e dos dedos, como músico, cirurgião, digitador, dentista e outros. Tá? Eu até digito, porque é minha área ali. Foi uma coisa que eu desvendei com o tempo. Mas, por exemplo, música, eu não tenho a coordenação motora. Tá? A minha coordenação motora é muito falha. Mas vamos lá. Tendências artísticas, tá? Facilidade para dramatização. Então, tem pessoas que sabem fazer um drama, que é uma beleza, né? Saber usar a expressão corporal, vocal e fisionômica, desenvolvendo uma grande capacidade literária. Tem pessoas que têm essa questão de dramatizar, de apresentar, mas tem pessoas que não conseguem fazer isso daí. Aí vem facilidade com música, tá? Tem pessoas que conseguem cantar, tem pessoas que conseguem tocar e assim sucessivamente. E habilidades plásticas, que é a facilidade de fazer arte, seja através de pintura, desenho, decoração ou escultura. Então, tem as pessoas que já têm essa tendência, mas tem pessoas que não têm, mas pode ser trabalhada. Então, são as três áreas de tendência que nós temos, ou seja, intelectual, psicomotora, tá? E artísticas. Então, eu espero que vocês tenham avaliado aí sobre vocês, né, obviamente. Quais são as habilidades que vocês têm, inclusive os slides, tá? Que eu acho que na minha lembrança eu coloquei no grupo para vocês. Dá uma lida, faz uma análise, uma autocrítica, né? Um autoconhecimento. Isso daqui eu tenho, isso eu não tenho, isso daqui eu tenho mais ou menos, posso melhorar, né? E assim por diante. Então, o desenvolvimento pessoal é isso, é vocês se conhecerem, tá? E a partir do momento que vocês se conhecem, vocês irem melhorando os pontos os quais vocês desejam. E aí, pessoal, conseguiram compreender essa questão de tendências? Hein, pessoal? Vocês conseguiram compreender aí? Dá um feedback aí, quem compreendeu, quem não compreendeu. Beleza, muito bem. Vamos lá. Continuando aqui, pessoal, tem seja atualizado, tá? E o atualizado vem atente-se. Atentar-se ao mundo, pessoal, estar por dentro das coisas, tá? Quando se fala, por exemplo, desse seja atualizado, um conselho, na verdade, né, que eu dou a vocês aí, leiam de tudo, conversem sobre tudo, tá? Saibam de tudo um pouco. Então, eu conheço uma pessoa que se você pegar e conversar com ele sobre um processo de fabricação, por exemplo, do isopor, você pode ter certeza que ele vai falar lá, ele vai dizer, ó, a matéria-prima é isso, aí ele vai dar uma aula, é show de bola. Ele é tido como um doidinho, né? Porque o cara sabe de tudo. Se você conversar sobre agricultura, ele sabe. Se você conversar sobre história, ele sabe. Então, ele lê de tudo. Então, atentar-se a isso. E assim, o que seria vantajoso essa questão de você atentar-se de tudo? Pessoal, quando nós estamos, por exemplo, vou colocar uma situação bem prática aí, tá? Estou tentando só lembrar a palavra aqui em inglês, mas daqui a pouco eu lembro. Suponhamos que vocês estão em uma roda de amigos, ou melhor, você vai para uma festa e chega lá, é formada uma roda de amigos, mas tem pessoas que não são o seu amigo, né? E uma coisa que eu digo a vocês é o seguinte: se vocês não demonstrarem para os outros o que você sabe, o que você pensa, as pessoas não vão saber que você é capaz. E eu digo a vocês que calado não é a melhor forma de vocês mostrarem para as pessoas o que vocês sabem fazer. Tá? Calado não é a forma ideal.
Então, quando você debate com as pessoas, por exemplo, você está em um local que falam de política. É interessante que você saiba algum conteúdo da política atual para que você possa participar da conversa e não simplesmente ficar calado. Fala-se de agricultura. Você também possa saber algo de agricultura para que você possa discutir naquela roda de amigos. Está falando sobre a bendita dessa pandemia. Então, você tem alguma informação a acrescentar. E o atentar-se, o atualizar-se é isso, é você saber de tudo um pouco, tá? Sair do mundo das redes sociais um pouquinho, tá? Sair do mundo dos jogos um pouquinho e passar a ler de tudo, sobre tudo, tá? Uma dica, pessoal, não é o melhor momento esse que nós estamos, porque nos jornais, na TV, o que fala é sobre a pandemia. Você vai acessar a internet, sites de notícias, o que se fala é a pandemia. Nós não estamos no melhor momento, enfim, para estudar sobre tudo. Mas principalmente na internet sempre tem algum conteúdozinho extra a mais, tá? Mas eu particularmente adoro assistir jornal, tá? Então, eu lembro que há muito tempo atrás assistia jornal e falava sobre PIB, e eu não entendia essa sigla, PIB. Fui pesquisar para entender um pouquinho melhor, e aí, consecutivamente, a minha compreensão a partir disso daí no jornal também ficou melhor. Então, esse atualizar-se, ele emprega também. Se você está assistindo um jornal, fala-se de uma informação e você compreender aquela informação, né? Saber do que se trata. Então, basicamente, todos os dias eu acesso algum jornal online, tá? Eu leio, teve alguma coisa que aconteceu na China, tá? Eu leio. A ciência descobriu isso. Eu leio, tá? Foi fabricado um novo produto, assim, eu leio. Foi foi descoberto um fóssil, digamos, no local tal, tá? Até mesmo essa semana passou no interior agora eu não lembro qual era a localidade, que o rio secou e encontraram um animal pré-histórico lá de 11 milhões de anos, por exemplo. Tá? As ossadas bem direitinho lá do animal. Eu paro e vou ler, ou vou assistir. Então isso é o atentar, é você estar por dentro de tudo que acontece à nossa volta, tá? Outra coisa, viva com sabedoria. Tá? E o sabedoria, você, digamos, vê uma forma de você tirar alguma vantagem sobre, tá? De você aprender com determinadas situações. Isso é sabedoria. Quebrou a cara, tranquilo, beleza, é um aprendizado. Eu não vou pensar que aquilo dali foi um mal, não, tenta pensar no bem, ó. Eu levei um prejuízo aqui, eu perdi isso aqui, é um aprendizado. Então eu já sei como não fazer, ou melhor, eu já sei como não deve se fazer para não perder novamente. Então seria o viver com sabedoria. Na sequência vem aí, seja criativo. Pessoal, pessoas criativas são aquelas que buscam uma solução diferente das demais. Enquanto todo mundo pensa de uma forma única, digamos assim, você vem com uma ideia diferente dos demais para resolver a mesma situação. E muitas vezes, ou seja, o intuito principal dessa forma diferente seria que você consiga resolver em um tempo menor, tá? Em um tempo menor e também de forma eficaz. Então isso é a criatividade, tá? Então ser criativo é isso. E muitas vezes para você ser criativo, você vai ter que ler, você vai ter que assistir, porque consecutivamente vai abrindo as suas ideias, vai abrindo a sua mente, tá? Então você consegue resolver determinadas situações de uma maneira criativa. Então ser criativo é fazer as coisas diferentes dos outros, tá? Outra coisa aqui, tá? Aceite as mudanças. Tem pessoas que não aceitam as mudanças de forma nenhuma, tá? Então imagina, por exemplo, quantas pessoas hoje, vamos falar da classe de empresários, né? Quantas pessoas que não aceitou a mudança da tecnologia, ou seja, o que a tecnologia beneficia o seu negócio, tá? E quantas pessoas não aceitavam essa mudança e olha a dificuldade que eles estão tendo agora, tá? Por não aceitar a mudança de, eu vendo um produto e esse produto tem que ser vendido na loja, tá? E agora,
que ou vende pelo um aplicativo, ou vende pelo Instagram, ou vende pelo WhatsApp, ou simplesmente não vai vender. Então, são as mudanças, tá? E não adianta bater o pé e dizer o seguinte, eu vou ter que abrir a loja. Não vai abrir a loja, a não ser que seja essencial, tá? Então, você termina se prejudicando ainda mais, tá? Então, quer dizer, é a questão de o mundo, ele vai sendo atualizado e a gente tem que aceitar as mudanças, tá? Se não aceitar as mudanças, você vai ficar para trás. E muitas vezes outra pergunta que eu vou colocar aí para vocês, que vocês podem me responder, quem de vocês conhecem algum negócio que, quando vocês eram crianças, vou ser mais claro aqui. Por exemplo, eu vou colocar a minha situação aqui, ficar mais claro para vocês, e aí vocês colocam se vocês tiverem a de vocês. Por exemplo, eu conheço pessoas, quando eu era criança, que tinha, por exemplo, um mercadinho, tá? Ou então, por exemplo, um mercadinho, e eles não se atualizaram. Resultado, eles nunca passaram de um mercadinho. Hoje são considerados como bodega, né? Uma venda, uma vendinha. E por que eles não cresceram? Porque eles não cresceram. Em compensação, tem muitas pessoas que começaram com uma bodega, digamos assim, uma vendinha, e hoje ele tem um mercado grande. Tá? Por que essas pessoas cresceram? Simplesmente porque elas aceitaram as mudanças, elas se atualizaram, elas foram criativas, elas viveram com sabedoria. Tá? Então, se a gente viver e a gente não procurar se atualizar, a gente fica para trás. É óbvio isso daí, tá? E muitas vezes as pessoas já têm uma oportunidade muito grande, que é muitas vezes liderar um comércio, tá? Eu vi, por exemplo, falando aqui da minha cidade, né? Pessoas, por exemplo, que era uma padaria, a padaria mais famosa, a padaria que mais vendia, mas não pensava-se em atualizar, tá? Não pensava em ter uma estrutura melhor, não pensava em fazer pães diferentes, ou seja, ter o seu diferencial. E aí o que é que acontece? Vem alguém com o dinheiro do mundo, ou seja, um dinheiro bem maior, coloca algo novo, moderno, e aí o que é que acontece? Ou seja, aquela primeira padaria perdeu a freguesia a ponto de demitir vários funcionários, entendeu? Então, quer dizer, é a questão do atentar. Se você não pode parar de atualizar. Se você deixar de se atualizar, não se preocupe não que outros vão fazer. Mas os outros vão crescer e vocês vão ficar para trás. E isso é no mercado de trabalho, tá? Por exemplo, vocês estão fazendo um curso de tecnologia. Talvez vocês não trabalhem diretamente com o desenvolver tecnologia, fabricar tecnologia. Talvez não. Alguns de vocês sim. Vai depender se vocês gostaram da área de tecnologia, tá? E outros talvez não, outros vão fazer outras coisas bem distintas. Mas o curso que vocês estão fazendo agora é a semente que vocês estão plantando. Então, lá na frente, você pode sim ser beneficiado simplesmente pelo curso que vocês estão fazendo agora. Tá? E por que vocês se beneficiaram? Porque vocês estão atualizados. E um grande problema que a maioria das pessoas tem é querer se atualizar depois de perder uma oportunidade. Quantas pessoas não perderam um emprego, perderam, ou melhor, perderam não, né? Deixaram de ganhar um emprego, deixaram de conseguir um emprego porque não estavam com curso de informática? Quantas pessoas? Quantas pessoas não deixaram de conseguir um emprego porque não estavam com habilitação? Tá? E por que essas pessoas não conseguiram emprego? Porque elas não estavam atualizadas. Isso é claro, é objetivo. Tá, pessoal? Então, querem crescer pessoal e profissionalmente? Se atualizem, tá? Se atualizem cada dia mais, porque um dia a oportunidade, ela vem, tá? E aí, quando ela vem, é só você já está preparado, então tudo isso fica mais fácil. Então, eu tenho um amigo que ele dava aula comigo na escola que eu trabalhei, e ele estava, na época, trabalhando, que ele também se formou na mesma faculdade que eu, só que em outra turma, depois de mim,
E aí ele ficou trabalhando como suporte numa rede de farmácias em Arapiraca, tá? Então ele era o TI dessa rede de farmácia, ou seja, TI, tecnologia da informação. Ele que ajustava toda a tecnologia que se precisava dentro da empresa. E aí o que é que acontece? Ele tinha feito um currículo online, né? Porque tem o LinkedIn, por exemplo, tem outros, né? Porque são, no caso, a rede social profissional, né? Mas tem outros sites que você pode preencher o seu currículo online. E teve um dia que ele chegou e disse o seguinte: sim, o telefone tocou, e aí seu fulano de tal, ele disse, sim, aqui é da empresa tal, tá? Vimos e gostamos do seu currículo e estamos ligando para o senhor para oferecer uma vaga de trabalho. Essa empresa era de São Paulo. A vaga de trabalho é para o senhor dar suporte, tá, aos caixas eletrônicos de Arapiraca, dos bancos de Arapiraca, credenciados com a nossa empresa. Aí o cara colocou o seguinte, sim, ele perguntou, certo, e o salário? Aí a pessoa falou o seguinte, ó, é R$ 1.300, mais plano de saúde, plano odontológico, assistência disso, daquilo, um monte de benefícios. Só que a empresa que ele estava pagava R$ 1.600 na época para ele. E aí o que acontece? Ele disse, olha, eu não vou querer não, porque assim, eu já estou há 4 anos na empresa e a empresa paga lá 1.600. Então, obrigado pela, pela oportunidade, mas eu não vou aceitar. Aí a moça disse, não, tranquilo, tudo bem e tal. Aí disse que simplesmente ignorou. Uns 30 minutos depois, a mulher liga novamente. Seu Claudemir, o senhor informou que não aceitaria o emprego porque a gente pagaria menos, né? Ele disse, oh, isso mesmo, vamos fazer o seguinte, nós pagamos os R$ 1.600 ao senhor, tá? O senhor vai ter, além desses 1.600, o senhor vai ter plano de saúde, o senhor vai ter plano odontológico e o senhor vai ter um carro à sua disposição, tá? Com tanque cheio. E outra, o senhor pode ficar em casa, só saia de casa quando a gente ligar. Então, pode ficar na casa do senhor. Quando o telefone tocar, o senhor vai até o banco, faz o suporte e pode voltar para casa, sem problema nenhum. Só vai precisar que uma vez por semana o senhor vá em Maceió. Vá a Maceió prestar contas do que o senhor fez durante o mês. E ele disse, onde é que eu assino? Eu aceito. Aí a mulher disse o seguinte, faz o seguinte, manda para mim todas as cópias de documentos, tá? RG, CPF, comprovante de residência, a cópia da CNH. Aí ele disse, olha, a CNH, que é a habilitação, eu ainda estou tirando, ó, eu não estou com ela em mãos ainda, mas eu estou tirando. Mas vamos fazer o seguinte, por enquanto eu vou fazer o suporte no suporte aos bancos com táxi, tá? Por minha conta, até que minha habilitação ela saia. Só que detalhe, ele não estava tirando habilitação nenhuma, tá? E a mulher só respondeu a ele da seguinte forma: infelizmente, senhor, essa vaga não pode ser para o senhor, porque os nossos clientes não vão ficar satisfeitos em que o senhor chegue de táxi, tá? Então tem que ser com o carro da empresa. Muito obrigado pela atenção, tenha um bom dia. Ou seja, ele perdeu uma oportunidade melhor do que a que ele já tinha, tá? E perdeu a vaga de emprego, perdeu uma nova oportunidade de trabalho. Infelizmente, logo depois veio a crise financeira aí e ele perdeu o emprego, tá? E até hoje está vivendo assim meio de bico, né? Fazendo bico, mas a carteira assinada que ele tinha, ele não tem mais. Então, o que é que eu digo para vocês? É atualizar-se, tá? Se você não atualizar, vai ficar para trás, não tem para onde, tá? Então, por exemplo, você faz só um curso de informática, vai chegar uma pessoa que vai disputar com você uma vaga e simplesmente a pessoa vai vir com, além do curso de informática, vai vir com uma graduação, por exemplo, tá? Outro exemplo que eu posso colocar para vocês é a questão desse atualizar-se. Eu tinha um aluno, inclusive aquele aluno que eu coloco aquele nome bem complicado, né? Imônimes ou o Embederon Milton. E aí ele, no tempo ele estava estagiando comigo, porque o cara é muito inteligente, muito gente boa. E na época a empresa ela pedia para que eu escolhesse, cada professor escolhesse um aluno para estagiar. E ele era o meu melhor aluno da época, né? E eu disse, ó, vamos chamar o Imônimes. Beleza. O Imônimes veio estagiar com a gente, tá?
E aí teve uma oportunidade na Luna, em Arapiraca, e o requisito era curso de informática, tá? Só que o curso de informática não é só o certificado que eles querem. Tá? E ele disputar a vaga com três pessoas, tá? Foi que fizeram, pegaram uma planilha do Excel e disseram assim, ó, resolve aí essa planilha, tá? Resolve aí essa planilha. Resultado, todos os quatro tinham curso de informática. Resolveu a planilha e ainda foi ajudar. Pessoal, caiu aqui, oscilou um pouquinho, foi a minha internet, tá? Está voltando aqui. Conseguindo me ouvir? E pessoal, vocês conseguem me ouvir aí, por favor? Me dá um feedback aí se vocês conseguem me ouvir para que eu possa continuar. Pessoal, conseguem me ouvir? Hein, Sim, pessoal? professor. Sim. Tranquilo, tá? Beleza, vamos lá. Então, só pra gente finalizar aí, tá? A internet tá oscilando aqui. Só um instante, deixa eu só desligar aqui o meu roteiro. Só voltando aqui, vamos aguardar que não dê mais esse probleminha aqui. Então, pessoal, resultado, só para finalizar e a gente continuar na aula, tá? O Imônimes, ele conseguiu fazer a parte dele, ou seja, a planilha dos demais. Resultado, ele ficou com a vaga, trabalhou algum tempo no escritório lá da Luna. Hoje ele, acho que é gerente, ele se formou em contábeis, tá? Se formou em contábeis e ele toma conta de uma Oi, Aran, pode falar, viu? Deixa eu só ver aqui que a internet tá dando umas osciladas, já puxa aqui. Deixa eu ver que se normaliza aqui. Airan, Lucas, né? Lucas, você tá caindo aí o problema na sua internet, tá? A minha deu umas osciladas aí. Mas assim, ele cai para mim, mas vocês ficam, entendeu? Porque isso aqui é uma sala, então quer dizer que eu saí da sala, mas vocês ficam. Então, quando cai para vocês aí, no seu caso, é porque a internet na sua casa também está com problema. E vamos lá. E aí, o que acontece? No caso do Imônimos também, ele foi se atualizando, tanto é que ele tem digamos, ele gere um escritório de contabilidade. Ele é o responsável, tá, pessoal? Então, assim, se atualizem para que vocês consigam a vaga de vocês nas empresas, tá? Porque
prefeitura e você não sai com direito a nada, tá? E você vai ter que fazer o que os políticos querem. É você ir caminhada, é fazer caminhada com eles, é você pedir voto para eles, tá? Simplesmente para garantir o seu trabalho. Então, é muito complicado isso daí. Então, a dica que eu dou a vocês é exatamente o estudo, tá? Porque o estudo é que vai promover um futuro melhor para vocês, certo? Vamos lá. Continuando aqui, ele vem dizendo o seguinte, ó, mudanças radicais. Às vezes, para concretizarmos coisas em nossas vidas, é preciso mudar radicalmente, usando a criatividade e ter iniciativa. Vamos ver aqui o que seria uma mudança radical, né? Uma mudança radical, pessoal, é vocês saírem da zona de conforto, ou seja, todos nós temos uma zona de conforto. E qual é a zona de conforto? É a que vocês estão tendo hoje. É que vocês chegam em casa, a roupinha está lavada, o almoço, a janta está pronta, tá? A casa está limpa, vocês não têm responsabilidade nenhuma. Eu digo isso para a maioria, tá, pessoal? Principalmente porque é mais de adolescentes, de jovens. E aí, vocês não têm aquela responsabilidade de bancar-se, né? Ou seja, os seus pais, de certa forma, que bancam vocês. Agora, e o que seria isso, essa questão da mudança radical? É de uma hora para outra, você ter que mudar tudo isso. Você ter que ir para um local onde você vai ter que fazer sua comida, você vai ter que pagar suas contas, né? Você vai ter que lavar sua roupa, ou seja, você vai ter que fazer tudo. Por exemplo, ô Raniel, você é de onde? Seus pais moram onde, melhor dizendo? Hein, Raniel? Tá me ouvindo, Raniel? Raniel? Oi, oi, tô ouvindo. Ah, tá. Os seus pais é de onde? De geral. Então, aí você saiu de casa para vir trabalhar em Arapiraca, não foi isso? Foi isso mesmo. De cara, de Há início, não foi 3 anos atrás. há 3 anos atrás. Logo de cara, no início, não foi uma mudança radical? Foi mesmo. Radical, literalmente. Literalmente, foi fácil. Não mesmo, não foi. Está arrependida? Não, também não. Então, o que é que acontece? Certamente, se a Raniele não tivesse tido a coragem, a iniciativa de dizer o seguinte, ó, eu quero o melhor para mim. Eu imagino que a intenção dessa mudança radical da Raniele foi exatamente o melhor, o desenvolvimento, andar com os próprios pés. Não foi isso, Raniele? Não foi a questão de querer ser independente e conseguir pagar suas contas? Foi mesmo. Então, Isso mesmo. se a Ranieri tivesse o medo das mudanças radicais, ela estaria na casa dos pais dela, tá? Talvez, não se sabe, né? Porque o mundo dá volta. Mas talvez estivesse lá, era no sítio, Ranieri, ou era na cidade? No sítio, no sítio. Pronto. Aí talvez a Ranieri estivesse trabalhando na roça, tá? E não tivesse as oportunidades que ela está tendo, por exemplo, a partir dessas mudanças radicais, tá? E como a Raniela ela está estudando, então, quer dizer, pode surgir a qualquer hora uma oportunidade ainda melhor do que ela tem, tá? Consecutivamente é o crescimento pessoal, mas esse crescimento, o que facilitou foi ela mesma, ela que correu atrás, né? Ela que deu o primeiro passo, que foi as mudanças radicais. Então, eu costumo, por exemplo, colocar pessoas como esses exemplos, porque são nelas, pessoal, que nós temos que nos inspirar, tá? Eu até brinco, ó, eu gosto de prestar atenção na vida dos outros, mas eu gosto de prestar atenção para tirar o melhor para mim, tá? O que é que eu posso ter como melhor? Né? O que é que eu posso absorver? E é isso que eu aproveito. Aí, veja bem, eu tenho outro exemplo que eu uso também nas aulas a respeito disso. O meu professor da faculdade é meu amigo de muitos anos. Inclusive, foi o professor que me deu a oportunidade de estágio. Eu era aluno dele no curso de informática, tá? Eu fui me destacando nas aulas e ele me chamou para estagiar. Ele era o dono da escola, tá?
e ele simplesmente me chamou para estagiar. Eu estagiei 11 meses sem ganhar R$ 1 pelo aprendizado, tá? Quando eu terminei o estágio, eu fui dar aula em Lagoa da Canoa, ou seja, em uma outra escola, em uma outra cidade. Ou seja, eu não tinha completado, pessoal, não tinha completado nem 18 anos ainda. Eu tinha 17 e eu falava para o povo que eu tinha 19. Deixava, inclusive, a barba crescer para dar um aspecto de mais velho. E aí, o que é que acontece? Eu ainda estudava, estava fazendo o ensino médio, tá? Mas eu trabalhava sexta e sábado, dando aula, de 8 da manhã às 10 da noite, na sexta e no sábado. Então, por exemplo, eu estava dando aula, passava uma atividade e ia botar o arroz no fogo. Aí voltava para a aula, passava outra atividade e ia botar o feijão no fogo. Por quê? Porque quando chegava meio-dia, a comida tinha que estar pronta, tá? Porque eu tinha 1 hora para almoçar e de 1 hora, ou seja, de 12 horas, eu parava a aula e voltava de 1 hora da tarde para a aula. Então eu tinha que estar com a comida pronta. E não tinha condições de comer em restaurante, não tinha condições de pagar para ninguém fazer a minha comida. Então, tanto eu e meu irmão era assim, né? Quando chegava 10 horas da noite, aí a gente ia varrer a, a escola, nós íamos limpar os computadores, nós íamos lavar prato, nós íamos lavar panela, para que no outro dia nós tínhamos a panela, ou seja, tudo limpinho para um novo dia. Então, observa, por exemplo, um jovem de 17 anos que saiu de casa e ter que fazer a própria comida, ter que lavar a própria roupa, ter que limpar. É uma mudança aí tanto, é uma mudança muito grande, tá? Esse meu professor da faculdade, ele, por exemplo, os pais dele moravam num sítio que para ele pegar o carro para ir para a escola, ele tinha que andar, tá? De 10 a 20 minutos pelo menos. Para chegar na casa dele, tinha época que carro não passava, tá? Porque a estrada era muito ruim. Então, o pai dele dizia que trabalhar era coisa de preguiçoso. O pai dele tinha uma reca de filhos e, pelo pai dele, todos os filhos tinham que trabalhar para se manter, né? Para comer, melhor dizendo. E ele disse que não queria roça, ele disse que queria estudar. Então, ele também saiu de casa com seus 16, 17 anos, mais ou menos. O sonho dele era ser um doutor, tá? E hoje ele terminou o mestrado e está cursando o doutorado. A última vez que encontrei com ele, ele deu uma parada porque ele estava muito cansado, né? Não estava aguentando. Mas, quer dizer, imagina uma pessoa de família pobre que saiu de um sítio, uma região muito difícil, e hoje o cara é mestre, tá? O cara é mestre, dá aula na faculdade e tudo mais. Então, por quê? Porque ele não teve medo das mudanças radicais e ele teve iniciativa. Ele não esperou que os pais dissessem você vai fazer isso. Aliás, ele não atendeu ao pedido do pai que seria viver da roça. Então, na família dele, tá, entre os irmãos, o único a ter um curso superior é ele. Todos os outros são agricultores, tá? Então, observa a questão da mudança radical do querer, que foi o que eu comecei essa aula com vocês, tá? Vocês têm que querer. Não esperem que os outros digam para vocês o que vocês devem ser, o que vocês devem querer. É uma coisa que parta de vocês. Então, tenham um objetivo na vida de vocês. Tracem objetivos na vida de vocês. Certo? Vamos lá. Aí, se eu perguntar aqui, tá? Você está feliz com o que você tem? Aí, uns vão pensando aí que eu quero a resposta de todo mundo, tá? Uns podem responder que é o amor, a felicidade, né? Alguns acham que a felicidade é o amor. Outros pensam que é a família. Tem gente que pensa que é o futebol, né? Tem gente que diz que a felicidade é você ter uma roda de amigos. Outros dizem que é o trabalho. Outros dizem que é a espiritualidade. Porém, a felicidade inicia a partir do momento que estiver contente consigo mesmo, tá? E o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: a felicidade ela é momentânea, tá, pessoal? Então, a felicidade nós temos que ir atrás dela todos os dias. Então, hoje você está feliz. Um exemplo: a Laura ganhou um iPhone, ela está super feliz. Mas essa felicidade ela pode acabar porque aquele iPhone não é mais novo,
é uma coisa que já caiu na rotina dela, ela está pegando todos os dias, e amanhã ela pode dizer, por exemplo, eu ficaria tão feliz se eu comprasse uma bolsa que eu vi na novela, tá? Então, quer dizer, a nossa felicidade, ela é momentânea. Então, ela depende de várias coisas. Ela não depende só do futebol. Por exemplo, o amor nos propõe felicidade? Óbvio, né? Inclusive, a Raniela fez um post hoje de homenagem ao crush dela. Pense num post. Inclusive, Raniela, lá na Dona Pepe tem um kit, viu? De caixinhas personalizadas para o seu crush. Dá uma olhadinha lá. Homem, professor! Deixa quieto, Eu homem. vi, eu já tá. Vamos E lá. foi. Aí foi. Aí tem pessoas que acham que a felicidade é o amor. Tem pessoas que dizem, não, a família, né? A família nos propõe felicidade. Tem alguns momentos que a família faz raiva também, né? Tem pessoas que é muito feliz com o futebol, né? Inclusive o futebol também é momentâneo, né? Hoje um time está ganhando tudo, amanhã ele para de ganhar, o bicho pega. Aí o cara fica numa tristeza só. Os amigos também propõem, ou seja, o trabalho, a espiritualidade, tudo isso, pessoal, realmente propõe uma felicidade, né? Desperta uma felicidade em nós, mas não é tudo, tá? Não adianta a gente só ter o futebol, não adianta a gente só ter o amor, não adianta a gente também só ter a família, é preciso de um conjunto, tá? E para a gente ter esse conjunto, ele vem necessário a questão do desenvolvimento pessoal. Quantas pessoas eu não já ouvi dizer, poxa, minha família eu não quero nem conversa, tá? Eu não quero nem aproximação, minha família é um problema, né? Tem pessoas que dizem, o meu trabalho é um inferno. Olha só, né? E muita gente diz que o trabalho é, né? Eu não tenho amigos. Então, quantas pessoas não dizem isso? E por ela não ter um amigo, quer dizer que ela não vai ser feliz? Ela pode estar feliz com outras coisas também. Então, todos esses itens aí, ele nos propõe a sensação de felicidade. Aí eu pergunto a vocês, quero que todos respondam aí. Vocês estão felizes hoje, tá? A situação que vocês estão hoje faz com que vocês estejam felizes? Respondam aí, por favor. Pode responder com texto, viu, pessoal? Muito bem, Raniel, isso mesmo, gostei. Eu estava lendo ali, sou muito gata, aí eu fui ler, aí vi que era muito grata. Eita, Beleza, professor. vou ver ali. Vamos lá. Vamos lá, Laura. E aí, Laura? Laura, Daniel, deixa eu ver aqui quem mais, né? Wesley, Lucas, Felipe, Daniel, Airan, vamos lá, a posição de vocês aí. Conte um pouquinho a história de vocês, interajam um pouquinho aí. O Airan disse que está. Só responderam até agora o Airan e a Raniel. Tá faltando os demais aí. Eu gostaria que vocês pudessem interagir, né? Eu acho que a Laura deixou o celular dela aí e saiu, só pode. Laura, Daniel. Vocês verem como é, né? Laura e Daniel na aula não param, BBB, os dois conversando junto. Aí chega num momento como esse que a gente precisa que vocês interajam, aí vocês ficam calados. O Wesley colocou que sim, mas faltam algumas coisas. Fé eu tenho, Daniel, eu tenho bastante, viu? Então, assim, pessoal, um professor, ele fica muito feliz. Então, Felipe, todos os dias nós podemos melhorar, mas isso daí depende de você, viu? Não fique esperando que os outros lhe proponham algo, não. Construa a sua felicidade, tá? Trace as metas e construa. Não espere que os outros fiquem, né? Até mesmo porque a felicidade é momentânea. Então, você que vai construindo a sua felicidade no dia a dia. O Daniel mas ainda falta conquistar bastante coisa. Então, pessoal, sejam felizes a cada dia. Ou seja, corram atrás da felicidade de vocês a cada dia. Cada degrauzinho
Vamos lá, novamente aqui deu uma oscilada aqui, mas já voltou, tá? Então, pessoal, a felicidade é isso, é vocês construírem o dia a dia. Eu coloquei essa imagem aí no fundo do slide, exatamente de uma escadinha. Primeiro, é o desenvolvimento pessoal, que é uma escadinha. Todo dia você vai desenvolvendo um pouquinho. A felicidade também é assim. Todo dia você vai correndo atrás. E se você planta, tá? E se você planta, você vai conseguir. Se você correr atrás da felicidade, você vai conseguir. Mas, de coração, não deixe que os outros fiquem dizendo o que é que você vai ser, o que você deve fazer. Então, vocês tenham as metas de vocês, corram atrás dela, tá? Isso dignifica. Ok? Vamos lá. Continuando aqui, nós vamos falar agora sobre autorrealização. Autorrealização é quando você consegue somar todas as esferas da sua vida e consegue ter uma boa sintonia com todas elas. E eu posso complementar ainda que existem duas palavrinhas aí, por exemplo, que é a realização e é a autorrealização. Então, realização é quando alguém lhe propõe algo, tá? Que você tanto deseja, que você tanto almeja, tá? Eu estaria realizado se eu tivesse por exemplo, um carro novo na minha garagem, meu, né? Então, essa realização, ela seria se alguém me desse um carro novo. Então, eu estaria realizado. Mas se eu comprar um carro novo, eu vou estar autorrealizado, tá? Porque é algo que eu batalhei para ter. Então, a autorrealização, ela é diferente da realização, tá? E a autorrealização é aquilo que nós conseguimos com as nossas próprias forças, né? Com os nossos desejos. Ou seja, a autorrealização, ela também é momentânea, tá? Então, muitas vezes a autorrealização, ela pode estar ligada a um bem material ou a algum bem pessoal. Exemplo, um exemplo, né? Quando eu terminar a minha faculdade, eu vou estar autorrealizado. Primeiro, eu paguei a minha faculdade, paguei todas as mensalidades, né? Então me formei, então eu estou autorrealizado. Ou a minha autorrealização ela seja a partir de um bem que eu compre também, mas também é algo que a gente vai ter que desenvolver, é algo que a gente vai ter que correr atrás, tá? E como eu falei, só depende de nós. Não espere que os outros vão pensar em fazer você feliz, porque eu acho que é um grande erro do jovem achar que é as pessoas que vão lhe dar tudo, que vão lhe propor isso, né? Muito pelo contrário. Eu conheço pessoas, por exemplo, tem um aluno, ele terminou, na verdade, é um ex-aluno da Microcamp, que ele tem um canal no YouTube, e o canal dele é muito famoso. E na época que ele estudava, até conversando lá, ele estava tirando entre 4 e 6 mil reais por mês com esse canal no YouTube, tá? Gravando os vídeos e tal, que era exatamente questão de jogos, né? Dica de jogos. E o cara com. Até o nome dele é Lauro, né? Canal LS, se não me falha a memória, o canal dele no YouTube. Tá? E ele estava tirando, ou seja, um valor bom, né? Entre 4 e 6 mil reais. Resultado, pessoal, o cara menor de idade ainda conseguiu comprar uma casa para os pais, tá? Ele estava com um carro, agora no final do curso, acho que ele terminou ano passado, e ele estava com um carro zerado que ele comprou. Então, quer dizer, é uma autorrealização, né? Primeiro, ganhar dinheiro fazendo aquilo que gosta, né? Que era exatamente os vídeos de jogo lá que ele publicava, né? Que ele fazia os vídeos lá dele, né? Então, quer dizer, é algo que ele correu atrás. Se vocês pensarem aí, eu acho que é um pensamento só. Os pais, inicialmente, eles são contra aos filhos estarem, por exemplo, tanto tempo jogando, tá? Tanto tempo perdendo o jogo, perdendo tempo no jogo. Então, é uma palavra só de todos os pais. Mas ele quer dizer, mostrou ao contrário para os pais. Né? Então, ele mostrou que aquilo que ele estava fazendo poderia ser algo lucrativo, usou a criatividade, né? Deu certo, e a partir daí ele começou a ganhar o dinheiro dele. E aí ele passou a ser autorrealizado. Então ele vai dizer o seguinte, aí, como eu falei, a autorrealização ela é momentânea. Cara, um exemplo, tem lá 10 mil inscritos, aí ele dizia o seguinte, se eu tivesse 50 mil inscritos eu estava realizado.
Ó, ele já conseguiu 10, mas ele disse que precisa de mais 40 para ele estar realizado. Ah, se eu tiver 1 milhão de inscritos, eu tô feito, tô realizado. Então, quer dizer, a autorrealização é algo momentâneo, tá? Pessoal, a qualquer momento aí vocês podem levantar a mãozinha aí, pode falar. Eu gostaria que vocês interagissem mais, tá? Vamos lá. Continuando aqui, vamos falar sobre motivação e automotivação. Ela segue a mesma regra da realização e da autorrealização, tá? Então, pessoal, só para tirar uma dúvida aqui, tá? O slide com o título Motivação e Automotivação já apareceu para vocês aí? Dá uma... Já, né? Já. Ah, tranquilo, beleza. Deixa eu tirei sem querer aqui o negócio. Tirei um cabo aqui sem querer e a tela ficou escura aqui. Vamos lá. Tranquilo. Então, a motivação é quando alguém os motiva, tá? E tem pessoas que é assim, tem pessoas que precisam que os outros digam o que é que você deve fazer para lhe motivar a fazer, né? Infelizmente, nós temos muita gente assim. Então, aqui diz, ó, as pessoas motivadas são as guiadas por impulsos ou reações que as fazem tomar alguma iniciativa. Então, pessoas que sentem a necessidade de alguém opinar sobre o que você deve fazer. Muita gente diz o seguinte, eu estou com uma ideia para fazer. E aí, fulano, o que é que você acha dessa ideia? Eu faço ou não faço? Não sei se vocês são assim ou conhecem alguém dessa forma. Precisa que alguém diga que você deve fazer, ou vem perguntar a você o que deve fazer. São pessoas motivadas, que precisam de impulsos, né, de reações. O problema da motivação é que, às vezes, quando estimuladas por outras pessoas, corre o risco da dependência deste empurrãozinho para que se possa exercer a atitude. Tem pessoas que já são viciadas a isso, a motivação, né? Que só fazem quando alguém dá um empurrãozinho. Só que é perigoso. E por que é perigoso essa questão da motivação? Porque muitas vezes nós motivamos para a pessoa fazer porque é algo que ela quer, mas muitas vezes também não é. No senso crítico da gente, a gente vê que aquilo dali não é algo que tem tendência de dar certo. Mas a gente diz, faça, pode fazer, fulano, vai que dá certo, né? Olha, a gente vai que dá certo. Então, só esse vai que dá certo, a gente já colocou uma possibilidade que não vai dar certo. Ou a gente diz, não, faça que vai dar certo. Só que muitas vezes não dá certo, tá? Então, tem pessoas que ficam frustradas com isso, né? Porque precisa que alguém dê um empurrãozinho e essa pessoa que deu o empurrãozinho não deu um empurrãozinho verdadeiro, tá? Não deu um empurrãozinho que realmente guiasse para o caminho certo. Então pode tornar algo meio prejudicial, digamos assim. E por último tem aqui, ó, pessoas automotivadas não esperam do outro, acreditam em si, criam suas próprias metas, regras e limites, alcançando sempre o objetivo. Também não quer dizer que sempre você vai conseguir esse objetivo de uma forma, digamos, rápida e da primeira vez. E aí vem a questão de perseverar, que a gente também já falou. Quando você é automotivado, quando você quer aquilo, tá? Você consegue o objetivo. Inclusive eu estava vendo, não lembro onde, mas não sei se foi um videozinho no Instagram, eu sei que foi em algum local, que os empresários bem mais sucedidos são aqueles que já quebraram a cara em algum momento, ou seja, que já tentou colocar algo, ou seja, estava automotivado, colocou o seu negócio e não deu certo, tá? Não deu certo. Queria tanto aquilo, estava automotivado, mas não deu certo. Ou seja, quer dizer que nem tudo que nós queremos nós conseguimos do jeito que nós queremos, tá? Então, digamos, meio complicado, né? E nesse módulo, eu não vou, digamos, trabalhar aqui com isso, mas
de maneira comum, quando eu estou trabalhando com esse módulo, com esse conteúdo na aula, eu gosto de ir colocando aqueles vídeos que eu até já coloquei para vocês em uns 2 momentos, que é a questão para motivar, né? E de gestores de sucesso, que é aquele Day One, né? Então, quando vocês quiserem se motivar, só é colocar lá, por exemplo, Day One, que vocês vão encontrar um monte de motivação. Me parece, aliás, eu não lembro se foi para vocês que eu coloquei um, um vídeo de uma dupla de irmãos empreendedores que eles fizeram uma fábrica de produtos de limpeza e os caras passaram por maus bocados. Tá? Os caras sofreram pra caramba. No ano 2019, meu Deus, no ano 2019 foi a franquia que mais cresceu no Brasil. Foi quem mais vendeu franquia, né? Foi o que mais ganhou dinheiro com franquia. Então, quer dizer, mas os caras quebraram a cara, os caras colocaram outros negócios, deram errado, mas eles eram automotivados, tá? Automotivados, e aí eles fizeram a mudança, né? Eles fizeram aquele processozinho de mudança que eu falei, né? Saiu de uma zona de conforto, arriscou até conseguir. Então a vida ela vai nos premiar muitas vezes com essa questão da automotivação, com o querer, né? Com o se atualizar, ou seja, estudar, tá? Mas assim, eu tô falando para vocês essa automotivação, se vocês se motivarem, mas obviamente tudo que vocês forem fazer não é vocês fazerem de caso impensado, ou seja, teria que ser de caso pensado, né? Ah, eu quero isso, vai e faz. Não, tá? Requer que você pense se é realmente aquilo que você quer, se o que você vai fazer corre riscos, se os riscos valem a pena, tá? Então tudo tem que passar por um planejamento, tá? Tudo tem que se planejar. Então, por exemplo, surgiu uma oportunidade, por exemplo, lá onde o vento faz a curva, no fim do mundo, para você ter um salário bom. Poxa, será que vale a pena? Então tem que passar por uma análise também para saber se realmente é aquilo que você quer, certo? Então, causas impensadas, elas podem gerar também os efeitos colaterais. Então, o que eu aconselho é que pense, né? Raciocine antes. Pessoal, continuando aqui, prestem atenção que daqui a pouco eu vou fazer perguntas a vocês aí a respeito dessas características de automotivação, né? Quem tem, quem não tem e tal. Então, pessoas automotivadas, elas planejam em busca daquilo que acreditam, tá? E é exatamente isso que eu acabei de falar. Você quer tanto aquilo, então se planeja, né? Estuda antes do caso, vê se vai dar certo. Surgiu uma oportunidade de negócio, de trabalho, então vamos planejar, porque se não der certo de um, vai dar certo de outro. Então, por exemplo, eu sempre acreditei e sempre quis colocar uma loja, porque assim, eu já percebi que eu tenho o espírito de empreendedor. E aí eu sempre quis ter um negócio próprio, tá? Contudo, eu dava aula na escola e eu me planejava para colocar minha loja. Então, passei mais de um ano me planejando, comprando as coisas, tá? E aí chegou um momento que eu simplesmente quis sair da empresa, tá? E eu já tinha, por exemplo, toda a parte de armário, de birô, de computador, de impressora, né? Eu tinha toda a estrutura pronta, guardada, né? Só faltava eu comprar os produtos, porque os produtos eu só podia comprar com CNPJ e eu não tinha ainda. E eu não queria criar para questão de imposto, né? E aí quando eu saí, por exemplo, da empresa, eu já tinha minha loja montada. Foi algo que eu me planejei, que eu estudei, então passei aí aliás, um pouco mais de 2 anos ainda com a loja, tá? Até ir trabalhar na Microcamp. Outra coisa é o seguinte, reconhecer os erros. Tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande em reconhecer que errou, né? E eu acho que isso é um ponto, tenho certeza que isso é um ponto negativo, porque todos nós erramos, né? Às vezes nós, numa atitude, um exemplo, né? Uma atitude nossa, nós erramos, mas nós afirmamos que não erramos, né? Os outros erram, eu não.
Então, eu acho que isso é muita prepotência também. Tá? Então, eu acho que tem que ser assumir o erro para que você possa crescer pessoalmente e profissionalmente. Tá? Imagina você trabalhar em uma empresa e tudo que acontecer de erro ou de errado nunca foi você. Tá? Foi alguém que colocou... Só um instante, pessoal, aqui, viu? Só voltei aqui, foi um negócio aqui rapidinho. Vamos lá. Então, imagina dentro da empresa, tudo que acontecer de errado, você vai colocar o erro para as costas dos seus colegas de trabalho. Você nunca errou, então assume os erros. E assumir erros, ele ajuda para o crescimento, tá? Desenvolver novas estratégias. Então, muitas vezes nós estamos fazendo algo e não está dando certo, e você vai ter que mudar a estratégia. Estou fazendo dessa forma aqui, não está dando certo, eu vou ter que mudar a minha estratégia. Tá? Então, eu quero tanto na minha vida algo, tá? Eu quero fazer essa mudança, mas não está dando certo. Eu não estou conseguindo um trabalho, eu não estou conseguindo, por exemplo, algo que eu quero tanto. Pessoal, tem que mudar a estratégia. Você não pode ficar batendo na tecla várias vezes se não está dando certo. Muitas vezes não está dando certo porque a estratégia que você usou, digamos, não é a adequada. Então, eu já vi em alguns casos, por exemplo, que não existe uma venda impossível. Existe uma estratégia errada. Então, se você vai vender um produto ou vai convencer alguém da sua ideia, você só não consegue, que as pessoas, digamos, que alguém compre o seu produto ou sua ideia, se você usar a estratégia errada. Né? Tanto é que a gente fala muitas vezes que o vendedor tinha uma lábia de derrubar avião. E aí ele me convenceu, mesmo eu não querendo, mas ele me convenceu. Então, quer dizer que ele utilizou uma estratégia correta, tá? E a estratégia ela não é igual para todo mundo. Cada pessoa usa uma estratégia em determinado momento. Então, eu uso essa estratégia sempre dá. Não, vai ter uma hora que ela não vai dar certo. Tem que ser outra estratégia. Reestrutura seu projeto de vida, reestrutura o seu projeto de vida, melhor dizendo, tá? Então, eu quero ser isso, eu quero aquilo, eu quero crescer, mas eu não estou vendo esse crescimento. Pessoal, é sentar, fazer uma autoanálise e dizer, poxa, eu vou ter que mudar, eu vou ter que fazer alguma mudança radical. Como eu tenho certeza que no caso da Raniele aí, em algum momento ela fez essa reestrutura de vida. Chegar a dizer, eu estou aqui na casa dos meus pais, não está dando certo, eu quero algo meu. E eu vou reestruturar, eu vou fazer uma mudança radical. Tá? Então, eu creio que se você quer tanto e não está dando certo, é porque a estratégia não está correta. Então, reestrutura o seu projeto, que aí tende a dar certo. Tá? Divide as suas alegrias com as outras pessoas. Então, não é só você procurar aquelas pessoas que lhe rodeiam para você contar do que deu errado. É você compartilhar suas alegrias. E quando você tem, por exemplo, amigos de verdade, eles vão ficar felizes com a sua alegria. Né? Então, faz bem para você e faz bem para outras pessoas, porque pode motivar também outras pessoas. Tá? Não se abala pelo cansaço. Então, quem falou que as coisas são fáceis? Não é, tá? Não imagine que nada é fácil. Hoje, a maioria de vocês aí, como eu falei lá no início, chega em casa, tem internet disponível, tem roupa lavada, tem comidinha pronta, né? Que os pais de vocês fazem um esforço danado para que isso venha acontecer. Mas vai chegar uma hora, tá? Que vocês vão ter que correr atrás disso. E vocês vão ver o quanto vai ser difícil, por exemplo, vocês trabalharem, pagar os estudos de vocês, tá?
colocar comida em casa, ou seja, se manter, né? Vocês vão ver que é muito cansativo, né? Você acordar para trabalhar e dormir para trabalhar, né? Porque é uma responsabilidade que você tem. E isso é muito cansativo, muitas vezes, tá? E o que torna muitas vezes cansativo é a preocupação da sua responsabilidade, torna-se mais cansativo do que mesmo o trabalho que você está fazendo, que são as suas responsabilidades. Então, ó, aproveitem o momento que vocês estão tendo, arrocha o pau a estudar, deixe o estragando de lado, tá? Ou pelo menos reduza o uso, deixe o seu joguinho de lado e vai estudar, porque dessa forma ela vai minimizar o seu cansaço, tá? Lá na frente você vai estar mais preparado para o mercado de trabalho, você vai estar mais preparado para o mundo, tá? Então você vai conseguir melhores oportunidades de vida. Outra coisa é encarar seus desafios como oportunidades de aprendizado, tá? Então muitas vezes aparece um desafio e a gente nunca passou por aquele desafio. Encare, tá? Entenda que o não você já tem. Vá correr atrás do sim. É um desafio, é um aprendizado, é fazer algo novo, né? É algo interessante. Sempre ver a situação de forma positiva, mesmo dando errado, né? Então, aconteceu algo errado aqui comigo, tá? Eu vou ver de uma forma positiva, né? Eu vou ver com um aprendizado. Observa, por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo, né? As empresas, elas não dão feedback do porquê não ter lhe contratado. Por exemplo, não sei se a Raniela já foi em alguma empresa deixar currículo ou uma entrevista de emprego e talvez não tenha conseguido. Eles não lhe dão uma resposta de o porquê eu não consegui essa vaga de trabalho, tá? A gente fica sem essa resposta. E como é que a gente sabe, por exemplo, ou melhor, como é que a gente pode avaliar? Primeiro, veja a situação de uma forma positiva. Você vai para uma entrevista que você não foi chamado, analisa qual foi o seu comportamento, quais são os dados que tem no seu currículo, né? Como foi que você agiu, como foi que você se comportou diante de uma determinada pergunta, e aí você vai saber o seguinte, agora eu já sei como é que eu não vou fazer mais. É o lado positivo, é aprender mesmo com os erros, tá? Então, minimiza. O sofrer não ajuda nada, tá? Então, por exemplo, eu já passei, eu e minha esposa, né? Passamos por determinadas situações aqui que só se chorar não vai resolver, não. Vamos ver de forma positiva. Porque se você ficar botando na sua cabeça muito que errou, que você é o culpado, que não sei o que não sei o que lá, não vai ajudar em nada. Eu vou para entrevista de emprego, não consegui, porque eu sou burro, porque não sei o que, porque não sei o que lá. Não ajuda em nada isso daí. Muito pelo contrário, só atrapalha, tá? Não ficar só na expectativa, mas criar as possibilidades. E é isso que eu venho falando, é o estudar, o estar preparado, tá? Você quer trabalhar, você quer um bom trabalho, crie a possibilidade de você ter um bom trabalho, né? Crie uma possibilidade de você ganhar bem pelo trabalho que você vai fazer, né? Eu dou também alguns exemplos, sempre nas aulas. Eu conheço, por exemplo, pessoas que, quando eu era criança, falei, né? Eu já falei, éramos pobres, ainda sou, tá? Não enriquei não ainda. Fé em Deus, quem sabe eu enrico. Vamos lá. E aí, tinha pessoas que tinham uma situação confortável, comparada à minha, né? A da minha família. Resultado, tem um rapaz que morava na mesma rua, que ele era o boyzinho na rua. Ele era roupa boa, era bicicleta. No meu tempo não tinha condições de comprar bicicleta, celular não tinha na época, né? O celular veio de 15 anos para cá, 15, 20 anos para cá. E aí tinha tudo melhor. Namorador que são um peste, namorava com a menina mais bonitinha, resultado, mas não se preocupava em estudar, em criar essa possibilidade que eu estou falando aqui, tá? Resultado, chegou uma hora que ele casou, melhor, a namorada engravidou, e ele casou com a namorada, ele sem estudo, a namorada sem estudo,
E aí, quando menos espera, tá ele e a esposa grávida, em cima de uma carroça de burro, tá? E era boizinho, tá, pessoal? Em cima de uma carroça de burro, puxando areia, puxando água, o que fosse, tá? Por quê? Porque acabou a mamatazinha do pai e a mãe dá tudo, né? Então acabou, ele passou a ter a sua responsabilidade. Então é uma coisa que eu digo a vocês, aproveitem para estudar. Amanhã a gente não sabe, amanhã a gente não sabe o que é que vai acontecer. E aí, como nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, não tem como a gente se preparar amanhã. A gente tem que se preparar hoje. Ou amanhã, meu amigo, é outro dia. Então comecem a se preocupar hoje com o futuro de vocês lá na frente. E desperdiçar tempo com coisas inúteis, que eu digo a vocês que é cultura inútil. Rede social é uma cultura inútil, tá? Alguém me diga aí o que é que você ganha em acessar as notícias, né? Não ganha. Se você, por exemplo, não ganhar dinheiro com o jogo, não tem futuro você focar no jogo, né? Agora, se você estiver ganhando dinheiro com o jogo, ótimo, foque, né? Mas se você só perder tempo, não tem futuro. Por exemplo, até os meus 16, 17 anos, eu jogava bola. Acordava às 5 horas da manhã para ir treinar no time, preparamento físico, aquele negócio todo. Quando chegou aos 17 anos, eu vi que eu não tinha condições de entrar profissional, né? Tinha condições de ganhar dinheiro com isso. E aí eu cheguei a dizer o seguinte, parei de jogar futebol. Chuteira rasgou, pronto. Eu não compro mais chuteira quando eu vou jogar bola. Professor, nem final de semana, nem brincadeira, nem final de semana. Joguei uma vez ou outra nesse período, mas simplesmente eu vi que eu não podia ter como principal objetivo jogar bola, que a maioria dos jovens hoje, aliás, sempre foi, né? Jogar bola, jogar bola, jogar bola, jogar bola. Eu vejo, por exemplo, alguns pais de família que trabalham a semana todinha, tá longe da família, e quando chega no final de semana, que é para estar próximo da família, vai fazer o quê? Joga bola. Então, como eu nunca admirei isso, eu também não quis isso para mim nem para minha família. Então, simplesmente eu tirei isso como objetivo, porque eu não ia conseguir me manter jogando bola. Então, eu comecei a estudar e trabalhar, que é o que está me propondo hoje dar aula a vocês, certo? Utilizar muito bem o seu tempo, pessoal. Ó, já fui falando aí sem ver se utilizar muito bem o seu tempo, que é exatamente essa questão de você aproveitar o tempo que vocês têm, tá? Aproveitar que maninha, que painho tá pagando os estudos de vocês, que painho e maninha muitas vezes não quer que você vá para a roça. Por exemplo, eu tenho muitos alunos, digamos, na roça, e os pais dão um duro danado para dizer o seguinte, não vá para a roça não, meu filho, estude. E eu vejo o filho de Deus sem vontade nenhuma de estudar. Menino, eu fico nervoso quando eu vejo isso, né? O trabalho dignifica o homem. Talvez, se fosse colocado, por exemplo, eu tinha um aluno de Igaci que ele disse, professor, meu negócio é roça, mas eu sei que estudar é necessário. Então eu estudo, até onde der eu vou estudar. Agora que eu trabalho, você olha o cara novo, você olha para a mão dele cheia de calo, né? Acaba trabalhador, mas ele dá valor aos estudos porque é uma coisa que vai agregar, né? E eu vejo muitas vezes o pai, os pais, na verdade, dizerem o seguinte, não vá para a roça não que eu lhe banco, que eu quero que você estude. E o cara faz o quê? Joga o tempo fora com rede social, com joguinho, tá? Que é coisa que não agrega em nada. Então, pessoal, se tem alguém aqui, eu não sei não, tá? Estou falando aqui porque é o que eu penso. Mas se tiver alguém com esse pensamento, com essa atitude, mude, pelo amor de Deus, enquanto é tempo. Porque a dívida, ela não chega agora, tá? Se você passa por essa situação de pai e mãe bancar e você está perdendo muito tempo com coisas que não são úteis, que não podem lhe levar, ou melhor, que não vão lhe levar a lugar nenhum, tá? Abandone quanto antes. Vai estudar porque é o melhor que vocês vão fazer. Se tiver alguém nessa situação.
Porque lá na frente, como eu falei, a gente não sabe o dia de amanhã, tá? Como não sabemos o dia de amanhã, amanhã pode vir um problema, uma dificuldade de você não ter painho, de você não ter manhã mais para lhe bancar e você não estar preparado para as oportunidades que o mundo vai lhe oferecer, tá? Então, revejam aí, analisem, porque o processo de desenvolvimento pessoal é isso, é vocês se conhecerem, é vocês saberem como é que vocês estão, o que é que vocês estão fazendo e tentar melhorar enquanto seres humanos, enquanto profissionais. Continuando, ele diz o seguinte: transforme seus sonhos em objetivos. Uma coisa é você sonhar, uma coisa é você querer de fato aquilo, tá? Porque muitas vezes as pessoas como todos sonham, mas esperam que o tempo que o tempo dê aquilo que você sonhou, né? E as coisas não devem ser feitas dessa maneira, certo? Aí ele diz o seguinte: as pessoas, de uma forma geral, detêm o poder de suas vidas e realizam exatamente o que estão ao alcance delas. E assim, colhem exatamente o que plantam. O projeto de vida é a construção daquilo que você almeja em seu desenvolvimento pessoal e profissional. É o objetivo também desse modo. É que vocês tenham um objetivo de vida, tá? Então, como a gente já colocou aqui no início, todo mundo sonha, todo mundo tem um sonho, tá? Mas sonhar é uma coisa, ter um objetivo é outra. Então, quando se fala, eu quero ser um médico, eu quero ser um juiz, eu quero ser um advogado, eu quero ser um promotor. Pessoal, isso daí não consiste em você estudar quando você terminar o seu ensino médio, não. Tá? E quem disser para vocês que só deve estudar para PM, só deve estudar para medicina, seja lá qual for, depois de terminar o ensino médio, está mentindo. O estudo ele começa nas primeiras séries, ou seja, toda a vida escolar de vocês. Então, quando vocês forem bons alunos durante o ano letivo, ou melhor, todas as turmas, todas as séries que vocês passarem, isso é exatamente vocês estarem se preparando para o mercado, estarem se preparando para o futuro, a pegar uma profissão boa. Agora, por exemplo, eu vou ser sincero a vocês, tá? Não é que eu esteja desvalorizando, não, mas eu vou ser sincero. Minha faculdade foi particular. E por que minha faculdade foi particular? Tá? Porque, como eu trabalho, é a minha forma de pensar, não estou culpando os outros, não, estou culpando a mim mesmo, né? E a minha situação. Então, como eu sempre trabalhei desde os meus 11 anos, muitas vezes eu tive que deixar, por exemplo, o estudo um pouquinho de lado para ir trabalhar, né? Muitas vezes, teve vezes de eu chegar um dia, por exemplo, trabalhei e não tive tempo de estudar e fui fazer uma prova. Eu estava tão cansado que eu cheguei e disse: professora, eu não lembro nem o nome da escola, né? Para vocês terem uma ideia. E eu recebi da professora o seguinte: se vire, né? Teve um outro momento que uma professora dividiu a prova em dois tipos, tipo A e tipo B. Eu peguei justamente o tipo que eu não tinha estudado, porque eu não tive tempo de estudar, porque eu sempre trabalhei, não estudei tanto, estudei só uma parte do conteúdo, e eu olhei na carteira do colega justamente o tipo de prova eu saberia responder, e o que eu peguei eu não sabia. E eu cheguei para a professora e disse o seguinte: professora, vou ser sincera, senhora, eu estava trabalhando e não estudei o suficiente. Mas essa prova aqui eu não consigo responder, não. Agora, se a senhora me dá outra, eu consigo. Ela olhou para mim e disse: se vire. E aí eu fiquei muito bravo, porque eu achava que eu tinha razão. Assinei o meu nome, entreguei e saí. Ela olhou para mim e disse: já sabe da nota, né? Eu disse: sei. Pronto, ela me deu um 0. Aí eu disse para ela: não, professora, se preocupe não. Só me diga quando é. Eu não culpei ela, não, viu? Só me diga quando é a recuperação, porque aí eu vou estudar, vou mostrar à senhora que eu realmente sei e que realmente eu estudo. E ela disse: vamos ver. Eu ainda disse: pode fazer a prova que a senhora quiser e eu passo. E ela olhou para mim e disse: vamos ver. Ela era um pouquinho arrogante e tal. E assim eu fiz.
Tá? Quando chegou no dia da recuperação, eu peguei a recuperação, respondi, cheguei para ela e conferi a prova com ela. Eu disse, ó, professora, só tenho dúvida em 2 questões. Eram 10, só tenho dúvida em 2. Essa daqui eu estou em dúvida e essa daqui eu acho que eu errei. Ela olhou para mim e riu e disse, Jadiel, foram exatamente as 2 que você errou. O restante está tudo certo. A partir daí a professora virou minha amiga. Tá? Então, quer dizer, os seus sonhos, os seus objetivos, vai ser o que vocês traçam agora. Aí vocês querem traçar o objetivo depois de vocês, por exemplo, enrolarem o ensino fundamental todinho, tirando notas baixas, enrolar o ensino médio todinho, tirando notas baixas, e aí você quer estudar depois do ensino médio. Se você nunca teve essa prática de estudar, a nossa vida, pessoal, nós precisamos de treino, de estímulo. E quando você vai estudando no dia a dia cada vez mais, tá? Consequentemente, você vai tornar-se, ou seja, você vai terminar o ensino médio com mais conteúdos no seu aprendizado, porque você estudou, tá? E o seu cérebro está treinado para um estudo contínuo. Então, isso vai fazer com que você pegue boas profissões. E o estudo hoje ele está muito democrático com o Enem. Né? Antigamente vinha a questão dos vestibulares, né, e tal. Sempre foi democrático, na verdade, e às vezes o pessoal, gente pobre não entra na faculdade, sempre entrou. Sempre entrou. Agora, precisa-se de um objetivo, de um sonho, e comecem a estudar de ontem, né? Não é nem de hoje. Um exemplo, eu estou na quarentena, é muito ruim estudar em casa. Eu sei que nós somos acomodados, mas se você tem o objetivo aí, é aproveitar a quarentena para pegar aqueles livros que você tem aí da escola. Professor, não recebi não, né? Então a gente tem que parar com esse mais, né? Esse botar dificuldade em tudo. É pegar o livro do ano passado, seja lá do que for, e estudar. Tira aí 2 horas por dia para estudo, tá? Você pegar e estudar. Quando você voltar quando as aulas voltarem ao normal, que esperamos que seja em breve, vocês vão estar os melhores da turma, tá? E o professor, pessoal, o professor, a vida como um todo, ele beneficia aquelas pessoas que mostram que queriam aprender. Beneficia os melhores. Por exemplo, eu já tive professores que disseram o seguinte, não, Jadiel, você não precisa fazer não a prova. E eu dizer, professor, mas é a prova do 4º bimestre. Jadiel, filho de Deus, você já está aprovado no 3º bimestre. Olha as suas notas, 8, 9, 10, 8, 9, 10. Você já está aprovado, você quer fazer uma prova para quê? Professor, para aumentar a média. Não precisa, você está liberado, vá com Deus, deixa que eu sei colocar a sua nota. Se eu fosse um péssimo aluno, qual professor faria um negócio desse? Muito pelo contrário, ele dizia o seguinte, meu amigo, nem venha fazer prova que você já está reprovado. Tá? Então, comecem a estudar de hoje, se preparar de hoje para que vocês consigam os objetivos de vocês lá na frente. Certo, pessoal? Ok? Aí, quando for na próxima aula, nós vamos trabalhar o conteúdo de... Cadê? Perdi aqui, onde é que eu estava? Eu só falando, vocês sem interagirem aí. Estou rouco aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui. Como montar o seu projeto de vida? Vamos falar sobre isso na próxima aula, tá? Como montar um projeto de vida. E aí a gente aborda essa parte aqui na próxima aula. Certo? Tem alguém que queira colocar alguma mensagem? Tem alguém que queira falar alguma coisa? Deseja complementar com alguma coisa? Hein, pessoal? Tem alguém que queira colocar alguma informação? Pessoal, tem certeza que vocês estão aí? Não estão dormindo, não? Tá todo mundo calado hoje, professor. Não entendi, Daniela. Hoje tá todo mundo calado. Pois é, né? É isso mesmo. Então, já que está todo mundo calado, eu não sei se estão refletindo ou estão dormindo, tá?
Rairan. Beleza, Rairan. Tranquilo. Pessoal, dá uma olhada nos slides, estuda, é interessante porque aí vocês me trazem dúvidas, né, nas próximas aulas e a aula fica mais interessante, tá, pra gente, ok? Ou seja, logo logo a gente termina o módulo, aí a gente vê aqui. Beleza, Irã. Aí eu vou ver com o pedagógico a questão de sequência de módulo, mas está já terminando aí, tá? Então, sendo assim, pessoal, fiquem com Deus, estão liberados, tá? Se cuidem. E próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, nós estamos de volta, tá? Estão liberados, tchauzinho aí.